Como que você acha que deveria fazer isso? Como que o Brasil sai dessa lama, assim, na sua opinião? Que políticas a gente podia adotar? Eu acho que o que eu tenho dito muitas vezes, primeiro que nós temos que tirar Bolsonaro e eleger Lula, na minha opinião. Claro. Tá? Acho que esse é um passo fundamental para pensar em qualquer coisa, inclusive o socialismo no Brasil. Mas eu estou pensando em construir o capitalismo no Brasil, tá? Eu sou modesto, tá? Porque eu já ouvi os comunistas falando que não podia ter nem piscina na casa mais. Aonde? Oi? No Petri lá, o Ian Não. e tal, falou que não podia ter piscina. Não, eu não tenho problema com isso. Eu falei, pô, não pode ter nenhuma piscina, cara. Não, eu não tenho... Eu não quero comunismo, eu quero ter piscina. Não, eu quero piscina para todo mundo, né? Sim. Sabe? Eu acredito que você tem que ter uma bandeira mobilizadora na sociedade capaz de unir amplos setores. Eu acho que essa bandeira do combate à fome no Brasil, tá? Ou seja, você chamar a atenção, a empatia dos brasileiros para a questão da fome, ela pode ser um passo da fome que atinge mais 60 milhões, 80 ou 100, Sim, sim. sabe? Eu Ou acho que 116, isso seria um passo Mas como? inicial. Mas como? É que combater fome, ok, todo Não, mundo concorda. é um passo inicial para você criar uma unidade nacional em torno de um objetivo. Sim. Tá? A partir disso, você tem mecanismos institucionais ao seu alcance. Por exemplo, você pode criar ou estender o estado de emergência de calamidade que o Bolsonaro fez, só que não com os mecanismos que ele usa, e sim com mecanismos que voltados à criação de moeda, e essa moeda vai ser voltada ao financiamento das 36 mil obras paradas que tem no Brasil hoje. Ou seja, você pode gerar no caso imediatamente 1, 2, 3 milhões de empregos. Isso você gera um nível de demanda, uma vibe na sociedade, que seja capaz de fazer com que comecemos a respirar enquanto nação, porque nós deixamos de ser uma nação. Assim, Tá? investimento em infraestrutura é essencial para qualquer país. Eu concordo com isso. A minha preocupação é política e estratégica. Então, eu não posso chegar aqui e falar que eu tenho uma rota para o caminho. Não tenho. Eu tenho que criar isso. E é caminhando que se faz o caminho. O que você acha desse auxílio aí que Bolsonaro implementou? Antes era o Bolsa Família, agora virou Cara, eu sou favorável. Eu acho bem legal, acho bem inteligente. Não, isso aí, eu acho favorável. Eu não sou contra. Tinha que ser para todo mundo, na minha opinião. Eu não sou contra isso daí. daí. 100% da população brasileira uma grana. Eu não sou contra, entendeu? Agora, se ele fizesse isso, o Bolsonaro, vamos lá. Se ele desse, vamos pegar aqui, é querer demais de quem não tem empatia pelo ser humano, né? Se ele desse R$2.000 por família, por 3 mil... Não, quando começou a pandemia, ele reunisse os governadores, chamasse o presidente do Banco Central, tá? Você vai se virar, pode duplicar a dívida pública, porque em real, nem dólar, foda-se, entendeu? Para quê? Para manter o capital de giro das empresas, de um lado, e cada família ter R$2.000 por mês. Em 3 meses, você poderia começar a reabrir a economia aos poucos, o país voltar... Não, ficou essa coisa do governo federal incentivando as pessoas a saírem na rua, as pessoas morrendo, aí já o governo os governadores contra a população, né? Promove a falta de exemplos absurda, e no final das contas a gente soube o que aconteceu, né? Ou seja, ele atrasou a vacina em 45 dias para comprar a vacina, a Pfizer, que ela ofereceu para o Brasil, porque nós estávamos com o esquema Covaxin de $1 por vacina, que foi o que a CPI descobriu. Mas a gente não teve vacina rápido até, assim? Não, acho que não. Foi 1 mês depois dos países mais desenvolvidos do mundo. Pelo menos foi o que eu vi na internet, assim. Posso estar enganado. O Brasil, ele existem estudos, tá? Eu não vou falar porque eu não conheço, tá? Mas existem estudos que apontam que pelo menos 400 mil pessoas poderiam ter sido salvas se o mínimo tivesse sido feito. Eu acho difícil acreditar nisso, cara. Primeiro que é fácil de aferir. Eu estou trazendo para você um dado do seguinte, que é um dado macroeconômico, tá? Que, olha, se fechasse o Brasil por 3 meses, R$2.000 para cada família, capital de giro para as empresas, ou seja, aí dá o quê? 2, 3 trilhões de reais, entendeu? Você evitaria milhões de mortes, milhares de mortes, e você poderia planejar a partir daqui como você vai reabrir a sua economia. Só que para isso você tem que ter um presidente da República que sente com governadores e com os prefeitos para as cidades e monte uma estratégia coletiva para isso. Mas isso não teria funcionado, cara. Lógico que teria funcionado. Na China eles não fizeram lockdown forte? Fizeram. E agora estão fazendo ainda, porra. Mas morreu 5 mil pessoas na China.
confio nesses dados. Tudo bem. Eu não aí consigo confiar, desculpa. Não, pode ser ingenuidade minha, mas não, eu não você pode ser... Não, tudo bem, morreu, vamos fazer de conta que é mentira. Morreu 10 vezes mais, morreu 50 mil pessoas. Eu não sei, o fato é que eles não dizem as informações, eles não são um país transparente, pô. A China não é um país transparente com o resto do mundo. Como assim? Eles não são transparentes, pô. Eles não dizem tudo que tá acontecendo lá. Eles são... Não é igual o Brasil, eles escondem as coisas. Pelo menos é o que parece, assim. Não, primeiro, deixa eu te falar uma coisa. Mais de 80% das informações que chegam para você, relativas à política internacional, elas são filtradas por 3 agências de notícias, a AP, a Reuters e a France Press. Uhum. Então, essa coisa da liberdade de expressão, de país aberto, país fechado, ou a informação que vai, que chega, isso também é muito complicado falar disso da China, sem levar em consideração o resto do mundo. Informação e dados é poder. Sim, é poder. Por isso que eles escondem. Oi? Por isso que eles não divulgam. Não, não é nessa questão. A questão... Eu não duvido que eles tenham lá, e eles saibam, mas eles não divulgam. Não, mas... Qual que é o interesse da China que os outros países saibam exatamente o que está acontecendo no território deles? Estrategicamente falando, mas depende do quê? Depende do quê? Por exemplo, os chineses, por exemplo, quando tem que ser o Ping abre a sua economia em 78, ele foi no mundo inteiro falando: nosso país é extremamente pobre e precisamos da tecnologia ocidental. Se tem uma coisa que os chineses não têm, em comparação com a União Soviética, é que os chineses não têm complexo de inferioridade. Os soviéticos têm. Então, eles, por exemplo, se tivesse um problema grave de Covid, que eles fossem incapazes de controlar, eles iriam aceitar ajuda internacional. O que as pessoas estão perdendo tempo, por exemplo, ao invés... Tudo bem, vamos fazer de conta que morreu 100 mil pessoas da China. Tá. Eu vou assumir aqui de que eles estão manipulando dados e morreu 20 vezes mais. Morreram 100 mil pessoas. Mesmo assim, é um décimo do que tem de vista a população chinesa com o que aconteceu nos Estados Unidos. Qual que é o papel hoje? Qual que seria o papel hoje dos cientistas sociais, epidemiologistas, toda a gama de cientistas hoje no mundo? Qual seria o papel? Ao invés de Monark, nós estamos discutindo aqui há 10 minutos se os dados da China são confiáveis ou não. Sim, eu acredito que não. Não, tudo bem. Seríamos mais inteligentes saber como eles conseguiram controlar a pandemia. Enquanto no Brasil morreu 700 mil e os americanos morreram 1 milhão, como eles conseguiram? A gente não sabe se eles realmente conseguiram. Conseguiram, cara. É evidente que conseguiu. É evidente que conseguiu. É evidente que conseguiu. Eles são o único país do mundo que conseguiram, não é, Miss? Não foi o único país do mundo. A Coreia do Sul conseguiu, Taiwan conseguiu, sabe? Vietnã conseguiu, Cuba conseguiu. Quantas pessoas morreram na Coreia do Sul? Eu sei que não, mas aí que tá a questão. Aí que tá a questão, sabe? Um país com 1,4 bilhão de habitantes fazer o que eles fizeram é um case de estudo, meu amigo. É um case de estudo. Nós tínhamos que estar estudando aqui, olha, vamos deixar de discutir de onde vêm os dados e vamos ver o que eles fizeram. Tá. Sabe? Eu acho que era sobre isso que pessoas inteligentes tinham que estar discutindo, e não sobre se os dados são confiáveis ou não. Sabe? Porque quando você coloca em questão, nesse caso, os dados da China são confiáveis ou não, sabe? Cara, nós estamos os dados da Coreia do Sul? 50 milhões. Não a população, pô. Quantas pessoas morreram de Covid? Enquanto a gente se perde nessa discussão, nós não entramos na discussão que é fundamental, que é a seguinte: a decadência moral do Ocidente levou 1 milhão de pessoas à morte por Covid-19 nos Estados Unidos, a maioria negra, a maioria latina, tá? E sabe quanto que custava o... Foram... 24 milhões de casos, 28 mil mortes. Bem pouco mesmo. Coloca Vietnã. Vietnã. 40 mil. Eles tiveram o dobro da Coreia. Metade da população, o dobro de mortes. Neles aqui, se a gente colocar, eles morreu mais no Vietnã do que morreu no Brasil, né? Se você falar que a gente tem 200 milhões de pessoas, proporcionalmente falando, morreu mais, né? Não, a população do Vietnã... Porque, não, Vietnã são 11 milhões de população. Não, aí é caso, não. O Vietnã tem mais de 100 milhões. O Vietnã tem mais de 100 milhões de habitantes. População do Vietnã, mais de 100 milhões. Aí eu vacilei mesmo, falei de casa. Eu acho que é mais de 100 milhões. Então, eles tiveram bem menos morte, é verdade? Sabe? Do que aqui, realmente. Ou seja, e nós temos que... Eu acho que a gente tinha que ter duas discussões. Como que os chineses conseguiram? A China não é confiável. Vamos ver como a Coreia do Sul conseguiu. Sim, a Coreia do Sul é mais aberta. Não. Tudo bem. Vamos... Não quero estudar a China, que é um caso que eu acho que é o mais interessante. Não, podemos estudar a China. Dado o tamanho, dada a complexidade, o terreno, a geografia. Sim.
Eu acho que é para aquela realidade que nós temos que estar olhando. Quando o assunto é Covid-19, eu acho que nós temos que estar discutindo como eles conseguiram, com 1,4 bilhão de habitantes, morrer só 100 mil pessoas, vamos fazer de conta que eles manobraram, e por quê, quais as razões que levaram 1 milhão de pessoas à morte no país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos. Eu acho que essa tinha que ser a discussão. Sabe por que ninguém quer fazer essa discussão? Porque isso ia desnudar o quê? A falência do Ocidente, enquanto civilização. Ou seja, o Ocidente, enquanto tentativa civilizatória, faliu. Quando falo Ocidente, estou falando de Europa Ocidental, estou falando dos Estados Unidos. Eu não sou ocidental, nem você. Nós somos latino-americanos, é outra coisa. Entendi. Sabe? Faliu. Metade da cocaína do mundo é consumida nos Estados Unidos. Essa sociedade não pode dizer para as outras como as outras podem ser. Mas eles fazem isso, né? A gente está discutindo aqui se os dados chineses são confiáveis ou não, sabe? Que é uma perda de tempo absurda, na minha opinião, isso daí. Sim. Sabe? É importante as pessoas saberem que não é 100% confiável. Não. Assim como não é dos Estados Unidos também, na minha opinião. Aí que está a questão. Enquanto isso, metade da cocaína do mundo é para os Estados Unidos. Eles invadiram um país e transformaram o Afeganistão num Afeganistão em quê? Radicalizado. Não. Com o Talibã. Não. O Afeganistão ele passou a ser, após a ocupação americana, o principal fornecedor de ópio para a classe média americana. Entendi. Como que um país desse pode ser arvorado de ser uma democracia, por exemplo, e a China é uma ditadura? Sabe? Porque... Pra mim não existe mais democracia no mundo, pra ser sincero. Não. É só oligarquia mesmo. Não, ou seja, tá mais próximo, na verdade, do que quem acha que separa o mundo de democracia e ditadura, ou seja... Então a gente tem que ser mais... É uma disputa entre oligarcas, né? Eu acho que a gente tem que ser menos infantil, entendeu? E olhar mais para a realidade da forma como ela se apresenta, né? Sim.